Bom, vamos dar continuidade então agora ao estudo do movimento plano geral, passando para aceleração. Então, um resumo da aula anterior, né? Quando nós falamos de velocidade, lembra que V de B é igual a V de A mais V de B em relação a A, certo? V de B medida em relação ao referencial inercial, que em geral é denotado por letras maiúsculas. Então, repetindo, velocidade absoluta de B. V de A, velocidade absoluta de A. Absoluta quer dizer em relação ao referencial inercial. E V de B, velocidade relativa. É quanto B gira em torno de A. Ok? Nosso movimento plano geral. Velocidade de A é a translação e rotação. A velocidade de B em relação a A é a rotação de B em torno de A. Então, para sair da posição 1, chegar na posição 2, nós dividimos o movimento em duas etapas. Translação com A, uma translação, todos os pontos têm a mesma velocidade. Chega aqui numa posição intermediária, A já passou de A1 para A2, porém B ainda não está na posição B2. Está numa posição intermediária chamada de B1'. E para chegar de B1' para B2, é justamente rotação em torno de A. Cuja velocidade é o ômega do corpo, R de B em relação a A. Ok? Lembrando agora do centro instantâneo de rotação, qual é a ideia? Tudo se passa como se naquele instante, o corpo girasse em torno desse ponto especial chamado centro instantâneo de rotação, ou simplesmente CIR. Como achar o CIR? Perpendicular a VB, perpendicular a VA, cruzou, achou o CIR nesse instante. Qual é a velocidade do CIR? Velocidade do CIR é igual a 0. Okay? Porém, sua aceleração não é tanto que, no instante posterior, o CIR mudou de lugar. Então, lembrai-vos, para aceleração, não. Para aceleração, não se usa o CIR. Ok? Então, vamos agora ao objetivo da aula, que é a aceleração do movimento plano geral. Vamos
como é plano, né? 2D. A aceleração, como bem sabemos, é a derivada em relação ao tempo da velocidade, que por sua vez é derivada da posição. Tanto a aceleração como velocidade quanto posição são vetores, certo? Nós estamos falando de vetores. Vetor aceleração, vetor velocidade e vetor posição. Então, antes de continuar, vamos falar um pouquinho sobre derivada de vetor. Tá? Aqui espero esclarecer um pouquinho as coisas. Também ajudar a compreender melhor aquele ômega vetor R visto na aula passada. Ok? Então vamos em frente aqui falar um pouquinho derivada de vetor. Na maternidade dos vetores, nascem vetorizinhos, nascem às vezes chorões e tudo mais, e ganham módulo e direção. E mantém isso ao longo de toda a vida vetorial. Olha que beleza. Certo? Então vamos cuidar da derivada do vetor, levando em consideração que eles têm módulo e direção. Então, esse slide aqui procura falar isso. Vamos lá. Primeira linha. Módulo variável. Direção constante. Um exemplo, uma translação. Obviamente com aceleração. Você tem a velocidade que vai variando ao longo do tempo, né? O seu vetor velocidade varia seu módulo. Uma outra possibilidade é que o módulo seja constante, porém a direção varie. Um exemplo típico é de rotação do vetor em torno de um ponto. Tem aqui o vetor, ele está girando, certo? Ele mantém o seu módulo, por exemplo, o raio da trajetória, porém aponta para direções diferentes. Isso dá uma derivada. E o caso mais geral é quando o vetor varia em módulo e em direção. Nesse caso, tranquilizai-vos, porque é assunto da aula que vem. Ok? É como no Fla-Flu, é um ai Jesus. Ok? Mas chegaremos lá. Temos Fred, tudo resolvido. Começando aqui pelo modo variável e direção constante. Está lá o sistema inercial, I é o versor ou vetor unitário em X, aqui um vetorzinho, velocidade dada pela expressão 3t I, metro por segundo, quer dizer, a velocidade está variando com o tempo, certo? Então, quando o tempo é 1 segundo, a velocidade é 3 metros por segundo, apontando o positivo do x. Passa-se mais 1 segundo, chega-se a 2 segundos. Nesse caso, a velocidade aumentou, certo? Porém, continua apontando na direção positiva do eixo x. A derivada da velocidade, então, vai ser dada por derivada de 3t I, né? Que pode ser tratado como um produto ddt 3t unitário mais 3t di dt. Acontece que o nosso amigo I ele tem módulo unitário, e isso não vai mudar porque ele é um vetorzinho diferente, né? Ele fica sempre com o módulo dele igual a 1. E, nesse caso, ele está sempre apontando na mesma direção. Então, essa derivada é zero. Se chega, então, à conclusão que a aceleração, que é dv dt, vale 3 metros por segundo ao quadrado na direção positiva do eixo x. Ok? Vamos em frente. Agora nós temos
o módulo constante e a direção variável. Um exemplo, uma rotação com ômega, que é a velocidade angular constante. Temos aqui um círculo, centro do círculo, eixos inerciais, eixos não inerciais que podem girar, né? O inercial é fixo. Então temos aqui um vetor R de t, uma variação do R, quer dizer, vai haver um deslocamento aqui, um angular de dθ, né? Para chegar na nova posição R de t mais dt. E o versor, o vetor unitário do eixo inercial x, né? X maiúsculo, e chapéu é o unitário do x'. Observe que em t igual a zero, quando r igual a r de t, na verdade, x' e x coincidem, certo? Você vai ter uma coisa assim, x e x', certo? E aqui vai ter o i do x bar, do xão, e o i chapéu do x'. Todo mundo coincidindo em t igual a zero, tá? À medida que há a rotação, então o eixo x', y', os dois eixos giram. E o inercial permanece lá quietinho. Então a derivada de R é a derivada de Rx, né? Botei em direção aqui em x para ficar mais tranquilinho, né? E chapéu, que é o mesmo em t igual a zero, e chapéu e i são o mesmo. Se eu derivar, eu vou ter dr dt i mais Rx, que é, né, ti dt. Chapéu. Acontece que, como o módulo é constante, R não varia. Então, nós temos que calcular, na verdade, esse di dt aí. Então, de novo, t igual a zero, né? O verdinho aqui é o R de t. Em t igual a zero, tudo coincide, certo? Depois, o que acontece? Tem aqui um di, pode ser até chapéu, devido à rotação do sistema x' e y', e chegaremos à posição aqui do chapéu dθ depois. Então, di, né, vale quanto? 1 dθ, certo? di dt vale dθ dt. Só que dθ dt é ômega, certo? E esse ômega está em K. Então, dr dt, na verdade, pode ser escrito como ômega vetorial R. Ômega K vetorial Rxi. Isso aqui vai me dar ômega RJ, nada mais é do que a velocidade medida em relação ao referencial. Tirar isso daqui para poder enxergar lá. O referencial inercial, certo? dr dt é ômega vetor R, que é a velocidade, certo? V igual a ômega vetor R, como a gente já visto na aula passada. Agora nós temos módulo constante ainda e direção variável com a velocidade. Só para ilustrar, temos aqui o módulo, o x, né? As coordenadas e as coordenadas inerciais. Tem o VT,
a tangente aqui, depois V de t mais dt, correto? Fazendo aqui um triangulinho destacado. Tem o V de t mais dt e o dv, correto? Está aqui os eixos que giram, né? Não inerciais. Então, ali está o y, um deteta depois. Observa aqui J e J chapéu são os unitários em relação ao inercial e ao não inercial, respectivamente. Então, dv dt é derivado de EVYJ, chapéu. E aí, de novo, né? Você abrindo a derivada, o que você tem? Esse cara aqui igual a zero porque é constante o módulo. Sobra a segunda parcela. Que, trabalhando como a gente trabalhou no slide anterior, dj dt é dθ dt em menos i, tá certo? Então, fazendo as substituições aí, você vai chegando que nós temos agora Vy multiplicado por ômega em menos i. Menos i, por acaso, né, é o centro da trajetória. Então, é igual a ômega v, ou ômega vetor r, que é a aceleração normal. Certo? Já que o v não muda o módulo, só tem aceleração normal, que é ômega 2r apontando para o centro da trajetória. Ok? Uma última palavrinha aqui nesse slide é o seguinte: observe que o ponto P, que se move na posição P1, ele gira com esse disco, porém ele não tem movimento em relação ao disco, tá certo? O ponto P não se movimenta em relação a esse disco aqui. Isso vai ser importante mais para frente. Então, só para dar uma recapitulada aqui na aceleração, A igual a dv dt. Acabamos de chegar nessa expressão aqui, que é a aceleração normal. Isso porque ômega era constante, tá certo? Justamente porque V é a constante. Caso não seja constante o ômega, obviamente que o alfa vai ser diferente de zero. E aí a gente escreve, como já escreveu na aula passada, aceleração igual a uma parcela tangencial mais uma parcela normal. Tranquilinho? Beleza. Vamos em frente. Isso aqui, basicamente, acho que a gente já andou vendo aí para trás, né? Mas recordar é viver. O caso mais geral, que eu vou mencionar aqui e será tratado com mais detalhe numa aula posterior. É o caso que o módulo e a direção variam. É o caso Fla-Flu. Ai, Jesus, que já se foi lá para Portugal. Observe aqui a seguinte situação. Tem o eixo X, o eixo Y, os unitários estão aparecendo ali em amarelo e em... Cadê o outro unitário? Vai aparecer já já. Em azul. A setinha é do eixo inercial e o chapeuzinho dos eixos não inerciais que podem virar. Observa que estamos em t igual a zero, né? Então,
tudo coincide. Os eixos coincidem, os unitários coincidem. E esse pontinho P aqui, ó, está a uma distância R da origem, que já vai aparecer já a origem aí. Tá? Num segundo instante, T igual a T, o que nós temos? Está aqui inercial e não inercial. Vai aparecendo aqui devagarzinho, vamos construindo. O ponto P, que estava aqui, né, mudou para a posição P1. Estava em R, né, θ igual a 0, passou para Δθ, R mais ΔR. Então, variou tanto o módulo quanto a direção desse vetor aí. Completando a figura lentamente, nós temos aqui o Y', apareceu a origem, já apareceu aqui o ponto P. Vamos lá. Unitário do X maiúsculo, unitário do Y maiúsculo, que são os inerciais. Já aparece o X grande lá. Unitário do X', do Y', né? Tudo ali bonitinho. Apareceu a origem lá de cima, finalmente. E o eixo X. Então, observe que houve uma rotação, né? E agora, o I continua apontando para onde ele aponta, porque está inercial, e o I chapéu e J chapéu estão variando. E chega finalmente, né, só repetindo a posição final aqui. Estamos aqui com os eixos, os unitários, X', Y'. Isso aqui vale agora R mais ΔR. E aqui nós temos uma variação θ. Então, se você olhar para esse ponto aqui, em θ igual a 0 e R igual a R, você vai chegar em θ igual a Δθ e um R mais ΔR, como sendo esse tamanho aqui. Então, mudou o módulo e mudou a direção. Ok? Então, quando eu for derivar isso, eu tenho que levar em consideração agora esse drx dt. dr é outra coisa, deixa para depois o dr. Vamos aqui no ddt de rx. Tá? E depois r di dt. Então, é muito importante perceber que existe um movimento em relação à barra. Porque, além de girar a barra, o ponto P sai de uma posição em R e vai para uma posição R mais ΔR. Então, existe um movimento relativo à barra que gira. Ok? Isso faz com que a derivada de Rx não seja mais zero. Calma, não se preocupe. Então, observe a diferença. Esse ponto D aqui, que está ligado a esse cursorzinho, né, ele é preso na barra AB. Quando a barra vai girando, esse ponto não se movimenta em relação a ela. Ao contrário do que a gente acabou de ver, em que o ponto P, enquanto a barra gira, ele também se movimenta ao longo da barra. Aqui temos um exemplo que a gente viu da velocidade na aula passada. Os pontos C, D e B eles ficam fixos aqui na engrenagem dupla. Eles giram, porém, eles não se deslocam ao longo da engrenagem, em relação à engrenagem. Ao contrário desse disco aqui que tem rasgos, observa que o rasgo, o pontinho, e existe o disco está aqui, né? Certo?
E o rasgo, esse ponto P, ele se desloca ao longo do rasgo. Quer dizer, se desloca em relação ao disco que gira. São coisas diferentes, ok? Então, observem essa diferença, muito importante, e será revista na aula que vem. Nessa aula, o que nos interessa é quando não há movimento relativo ao corpo rígido que está girando. Então, vamos lá ao nosso tradicional corpinho batata. Então, A de B é A de translação, A de A mais A de B em relação a A. A de B em relação a A, duas componentes, a tangencial e a normal. Então, temos aqui A e B, RA e RB, certo? E R de B em relação a A, que está aqui. Observa que esse R de B em relação a A não muda o módulo. O B não se afasta do A, não há movimento relativo de B, quer dizer, de B em relação ao corpo. Ele gira em torno de A, porém ele não se desloca no corpo rígido, como era o caso daquela barra com o cursor se movimentando ao longo da barra enquanto gira. O ponto B ele só gira, ele não se desloca relativamente à barra, ao corpo. Então a gente chega nessa situação que a aceleração de A tem uma componente tangencial e a outra normal, que estão descritas aqui. Ficou claro isso daí? Tá? O B ele gira em torno de A, porém o B não se desloca, não tem um rasgo aqui, por exemplo, ponto B se deslocar em relação ao corpo que gira. Não há movimento relativo ao corpo que gira. Então, quer dizer que o R de B em relação a A, o módulo dele é constante. Vou escrever de novo, que eu fui capaz de botar bem o negócio onde já aparecer. Né? R de B em relação a A tem módulo constante. Então, vamos a um pequeno exemplo aqui, né? Aquela engrenagem dupla de novo. Aceleração, agora tendo aceleração, né? 3 metros por segundo ao quadrado em I. A velocidade é aquela 1,5, que eu tinha visto no outro exemplo. Ele quer a aceleração angular da engrenagem, quer dizer, o alfa do corpo, que o alfa é do corpo, e a aceleração nos pontos B, C e D. Do exemplo anterior, a gente sabe que XA é menos R1 θ, VA é menos R1 ômega. Como aceleração, a variação da velocidade é menos R1 alfa. Substituindo os valores dados, eu chego que alfa é menos 20 rádios por segundo. Eu já tinha do exemplo anterior que ômega era 10 metros radiano por segundo em menos K, e agora eu tenho alfa 20 radiano por segundo ao quadrado em menos K. Lembrando que A de B é A de A mais A de B em relação a A, e esse A de B em relação a A, que é a rotação, pode ter alfa R, e certamente tem ômega vetor R. Isso tudo para dizer que, se eu conheço a aceleração de A, que foi dado no problema, e conheço ômega e alfa, eu sou capaz de montar a aceleração de B em torno de A. Ok? Que é o que a gente vai fazer agora no próximo slide. Tranquilinho? Então, com ômega e alfa, calcula-se a B, a C e a D. Eu generosamente vou calcular a B e deixar para vocês a C e a D. Observa aqui, ó, translação, rotação, movimento plano geral, que é a soma dos dois efeitos. Tá? Então, aqui em C, por exemplo, ó, A de A está para lá,
aceleração relativa de C em torno de A tem a normal e a tangencial. Então, aqui está o movimento plano geral. Então, A de B está lá a expressão, substitui os valores, se tudo der certo, vai chegar nisso aí. Tá bom? Tranquilinho. Achou ômega e alfa, é só substituir na fórmula. Se o ômega fosse constante, a alfa seria zero. Então, quer dizer, sempre vai ter ômega 2R, né? Então, você está fazendo uma curva. Eventualmente, alfa pode ser zero. Então, o resumo dessa aula é o cálculo da aceleração para o movimento plano geral em casos que não há movimento relativo ao corpo que gira. Tá certo? Enquanto essa engrenagem dupla gira, o ponto D, esse dentinho aqui, ele vai girando com D, né, ao longo aqui, porém ele não se desloca, né, em relação à engrenagem. Ele é sempre aquele pontinho ali. Correto? Então, na próxima aula, a gente vai ver situações em que a barra, ao girar, existe um cursor ou existe rasgos num disco que proporcionam ao ponto P ter um movimento relativo ao corpo que gira. Tá certo? Se eu, por exemplo, pegasse esse disco aqui, né, e nesse rasgo, viesse aqui nesse ponto, soldasse isso aqui, botasse cimento, parafuso, prego, não sei mais o que, para evitar o deslocamento desse pontinho em relação ao disco, eu caio no caso dessa aula que nós acabamos de ver. Como existe um rasgo e o ponto P pode se deslocar ao longo desse rasgo independentemente do giro do disco, tá certo? Ele gira, ele se desloca aqui independente do giro. O disco está girando lá e ele está se deslocando aqui relativamente ao disco. Tá bom? Mas isso a gente vai ver na próxima aula com detalhe. Então agora, acelerai-vos. Do vento, mas esse dia tranquilinho ali, nada demais, moleza para subir no elevador. Vocês notaram a perna do cara, tem esse prolongamento, por que isso? Olha aqui atrás, olha aqui.